Uelelaie, uelelaia, uelelaie, uelelaia. Olá, estamos iniciando o programa do podcast Alfaeja Transforma Brasil, uma parceria entre o Instituto Paulo Freire e a Petrobras. Eu sou o professor Paulo Roberto Padilha, diretor pedagógico do Instituto Paulo Freire, e tenho a alegria imensa de estar com vocês aqui, iniciando mais este podcast de nossa série, que serão vários, serão 15 podcasts, e você está convidado e convidade a participar de todos eles, reagir, participar de nossas mídias sociais. E hoje, companheiro, temos aqui um encontro sobre um tema, no mínimo, paradoxal. O tema é a educação de jovens e adultos e os direitos humanos. A EJA e os direitos humanos. Já eu explico por que eu considero um tema paradoxal, complicado, mas necessário, fundante para a nossa conversa aqui nos nossos podcasts, que são alegres, que são comunicativos, que devem ser intensificadores de nossas reflexões, nossas participações. A gente quer que você reaja às nossas conversas aqui. E podcast é para isso, você sabe, para a gente intercambiar o nosso conhecimento, trocar ideias, manifestar sentimentos, alegrias, energias boas, sobretudo para a nossa educação de jovens e adultos, que tão necessária é nesse nosso país, porque ela é um direito que vamos discutir. Bem, eu sou o Padilha, estou vestido aqui com uma camiseta branca, com a arte do programa Alfaeja Brasil, colorida, bonita, manifestando essa festa que é um projeto da educação popular. Tem até uma caneca aqui, olha, que a gente vê que tem um símbolo, tem o nome do Alfaeja Brasil, e que você também pode ter acesso a ela pela internet. A gente quer que nossas ações vibrem para tudo quanto é canto, em todos os cantos, como eu gosto de falar. Então eu estou aqui barbudo, eu tenho uma barba, parecida com o Papai Noel, uma barba grande que está em crescimento, o cabelo também é grande, é grisalho, sobrancelha resiste em ficar preta, mas não está conseguindo mais, está ficando branca também. Enfim, eu sou uma pessoa simpática, pele clara, eu sou um homem heterossexual, mas também isso não importa nesse momento, Então vamos em frente, eu estou recebendo aqui hoje, minha gente, dois convidados, eu diria no mínimo ilustres, mas são tão ilustres, de tão que são, que eles são simples, são pessoas como você, como eu, como ela que está do seu lado, como cada pessoa aqui que vem aqui para discutir. Então, eu vou chamar para conhecer vocês, para estar com vocês, aliás, já esteve aqui no nosso outro podcast, o querido amigo, professor Moacir Gadotti. Ele dispensa apresentações, mas a gente fala também um pouquinho dele. Olha, só precisa conhecer um pouquinho desse moço que vai falar com vocês agora. Primeiro que ele é bonitão, no alto de seus quase 80 e poucos anos, um cara charmoso, que está no ritmo da juventude. Aliás, para a juventude é que nós encaminhamos os nossos podcasts. Podcast é uma linguagem apropriada à juventude, mas para quem que é também esse podcast? Para jovens adultos e pessoas idosas. O nosso podcast, a gente quer que chegue lá em você, que é gestor da educação municipal, da EJA municipal, professor alfabetizador, você que é estudante da EJA, você que é autoridade pública no município. A Alfaeja Brasil, gente, é um projeto para todas e todos e todas. Então, o Moacir Gadotti, ele é um dos intelectuais mais conhecidos do país, muitas obras produzidas, conviveu 23 anos com o Paulo Freire e ele vai se apresentar um pouquinho mais para você. Então, bem-vindo, Moacir Gadotti, e na sequência, não vou nem contar quem é que vai entrar, que é outra sumidade, uma pessoa querida, bonitão também, pessoa comunicativa, mas além da boniteza como pessoa, é um grande intelectual brasileiro. E esse podcast também, por isso, é muito especial. Moacir Gadotti, bem-vindo, meu amigo. Padilha, depois dessa sua apresentação, realmente você nos coloca num ambiente de muita alegria, de muito contentamento, e é para isso que estamos aqui. E eu vou cometer uma indiscrição logo de cara. Você disse que você vai apresentar alguém logo em seguida a mim. Eu vou dizer para você que tomo a liberdade de agradecer a você esse convite, de poder estar aqui nesse momento mágico e dizer para você que
Foi uma alegria imensa quando você me anunciou que ia apresentar quem? Miguel Arroyo. Esse reencontro com Miguel Arroyo, Padilha, para mim, de anos, que nos conhecemos desde os anos 60, 70, mas no final de 70, na Unicamp, quando estava lá trabalhando. Bom, quem sou eu? Meu nome é Moacir Gadotti, eu nasci em Santa Catarina, branco. Eu estou vestindo a camiseta lilás, que eu chamo de púrpura. A Janaína sabe que eu falo púrpura. E do projeto nosso Alfa Eja Brasil. Bom, eu nasci na primeira metade do século passado, né? Então, no início da Segunda Guerra Mundial. E os anos se passaram. Hoje eu me considero um adulto em idade avançada. Só que com menos cabelo do que eu tinha ao nascer. Obrigado pelo convite. Bem-vindo, Gadotti, obrigado. Você é sempre jovem, né? Eu conheci o Gadotti já faz, 35 anos, e já era essa pessoa, assim, acolhedora, grande intelectual na época da Faculdade de Educação da USP, e continua cada dia mais simples e mais comunicativo. E agora, né? Estamos aqui, gente, com Miguel Arroyo. Quando eu era criancinha, viu, Miguel, eu fazia pedagogia na faculdade, eu estudava os seus livros da faculdade, né? E também o do Gadotti. E hoje eu me sinto também honrado, Gadotti, alegre, feliz de compartilhar essa mesa com duas pessoas que eu estudei e que certamente fizeram diferença, né, no Brasil, né, na pedagogia brasileira, na filosofia da educação brasileira. Então, estamos aqui, gente, muitíssimo bem acompanhados, apesar de serem autores de infinitas obras, cada uma mais significativa que a outra, falaremos disso hoje. Miguel Arroyo nos traz aqui essa boniteza de ser humano, que vai se apresentar também para vocês. Bem-vindo, meu amigo Miguel Arroyo. Bom dia para todas e para todos neste grande Brasil, neste Brasil que queremos transformar, que queremos mais justo, mais humano. Eu sou Miguel Arroyo, González Arroyo. Já cheguei aqui em 60, ainda com 25 aninhos. E comecei a trabalhar, pensando em voltar, mas não teve jeito. Aqui me enraizei e aqui estou cada dia mais enraizado. Quero agradecer a todos, a todas, com os quais convivi de maneira muito especial, com você, Gadotti, junto com Paulo Freire. Tive a sorte de conversar, de viver muito próximo de Paulo Freire, esse grande mestre com o qual aprendemos as pedagogias dos oprimidos. Outras pedagogias, não as pedagogias para os oprimidos, mas dos oprimidos. Reconhecer os outros educadores, pedagogos. Estou aqui para esse diálogo. E tenho um livro que vocês já sabem, que acho que foi o que motivou muito essa minha aqui, e é Vidas Resistentes, reafirmando sua outra humanidade. Mas tem outro livro que está tocando de cheio no tema de hoje, Passageiros da Noite, do trabalho para ela, Itinerários pelo Direito a uma Vida Justa. Este livro, para mim, é um dos que mais eu gosto. Fui secretário municipal de Educação em Belo Horizonte, e uma das áreas que mais trabalhamos foi a EJA, a educação de jovens e adultos trabalhadores. Lembro que o tema era trabalhadores, identificá-los como trabalhadores, não como analfabetos, não carentes de saberes de alfabetização, mas trabalhadores carregando todos os saberes do trabalho. Estou aqui, parabéns a vocês por este programa, estamos todos em um diálogo fecundo, maravilhoso. Obrigado, Arroyo, por sua fala inicial. Você acabou não se apresentando, mas vou te apresentar então. Usa um óculos preto de grau, né? Um preto bonito, cabelos brancos, né? Ainda tem alguns brancos. Simpáticos. O Gadotti e o Arroyo estão disputando aqui quem está com menos cabelo, mas ambos ainda, né, mostram a presença dos fios brancos, que mostram a experiência, né?
de vida que vocês Isso. trazem. Uma pele rosada, branca, uma camisa aqui, um azul claro, branca, enfim, só para vocês verem a importância, gente, da gente valorizar a inclusão nessa educação. O tema de hoje, né, Arroio? Ele remete a isso, remete à educação. A educação de jovens e adultos e pessoas idosas é, como o Gadot sempre nos ensina, é um direito fundamental. Então, a gente quer começar a discutir por aí, Arroio, né, e Gadot. A primeira questão que eu trago a vocês, que é o que eu chamei no início de aparentemente paradoxal. Por que falar ao mesmo tempo da educação dos jovens e adultos e ao mesmo tempo de direitos humanos? Porque dá a impressão, Gadot e Arroio, que nem uma coisa nem outra são verdadeiras. Por que é necessária a existência de educação de jovens e adultos? Se os direitos humanos, ou os humanos direitos, Miguel, fossem garantidos às pessoas, parece dar uma redundância meio absurda. A EJA como direito humano. Ora, se não tem EJA, não tem direito humano, não tem o direito mínimo garantido. Então, Gadot, eu queria começar te provocando, até porque você também sempre escreveu sobre isso e está produzindo, vou contar aqui em primeira mão, né? O Arroio está prefaciando belíssimamente um livro que o Gadot está para lançar, que se chama Vidas Interditadas. Olha que engraçado que os temas que Gadot e Arroio estão tratando nas suas produções recentes tem a palavra vida, né? Logo na inscrição inicial dos títulos. Por quê? Porque a vida está tão em moda. Por que é preciso, então, falar de EJA, mesmo afirmando-a que é uma negação do direito humano se não existe a alfabetização desde a infância? Então, Gadot, por favor, suas palavras iniciais, depois o professor Arroio, por gentileza. Bom, Padilha, é um tema que me preocupa há muito tempo, mas recentemente, lendo inclusive várias obras do Arroio, que tratam da questão da vida também, eu busquei em Paulo Freire por que ele falava de interdição em relação a quem não tinha acesso ao ensino fundamental e médio. E como nós temos quase 80 milhões de brasileiros que não conseguem terminar o ensino médio, essas pessoas são interditadas. Não só as crianças, os jovens, mas adultos, idosos. E aí eu fui ver em Paulo Freire por que ele usa a palavra interditado. É a vida, e a vida que é interditada, a pessoa que é interditada. Porque, digamos, você pode falar, uma rua está interditada para isso, para aquilo, estão reformando, etc. Interditado significa que você não pode ultrapassar. Uhum. Claro que quem não termina o ensino médio está interditado de ir ao ensino superior. Essa via você não pode ultrapassar sem ter o ensino médio. Então, é uma injustiça histórica, uma dívida enorme que o país tem para com esses jovens, adultos, idosos, né? E então fui procurar em Paulo Freire. Não é? Achei essas expressões, inclusive quando não só ele fala de direitos das gentes, no tempo todo, quando fala de direitos humanos ligados à alfabetização de jovens e adultos, né? E fala na questão da interdição e da humanidade negada. Da humanidade negada são expressões que ele usa, né? Então, esses interditados estão impedidos, não é? Impedidos de continuar a caminhada. Daí que no nosso projeto, por exemplo, de Alfa-EJA, nós falamos Alfa-EJA. Significa que não deve-se permanecer apenas na alfabetização, mas também naquilo que Paulo Freire chamava de pós-alfabetização. Isto é, você tem que ter possibilidade de continuar, você tem que ter as condições para continuar. E o país não está oferecendo essas condições atualmente. Desde sempre, a história da educação de jovens e adultos, que reproduz, certamente, com certeza, toda a história da educação brasileira também, como parte, e a EJA, como uma modalidade da educação básica, né, demonstram que houve uma negligência em relação à educação nesse país e que encontra, por isso, imensas dificuldades de
ampliar o seu acesso a todos os outros direitos, porque a alfabetização e o letramento dão as possibilidades de você ter acesso a outros direitos, porque os direitos humanos são interligados, né? Então, assim, o meu livro Vidas Interditadas, tem tudo a ver com o tema de hoje da EJA como direito humano. Então, Gadotti, você me afirma, né, Arroio, que os direitos humanos sendo negados enquanto não oferecimento, né, do direito de aprender a ler e escrever, por exemplo, desde a tenra infância, né, desde a infância da criança, da pessoa, ela tem esse direito negado, então nós temos que superar isso. E daí, então, afirmar a EJA como um direito existente, né, que não pode negar e interditar a vida das pessoas. É um pouco isso também que você fala, né, Arroio? Enquanto a inclusão das pessoas, enquanto a superação dessa falta de direito. Você pode completar para nós, Arroio, por gentileza? Bom, que bom. Eu acho que nós teríamos, para entender a radicalidade que Gadotti afirma, que você coloca, a radicalidade de vidas interditadas e o direito à educação, temos que entender, no meu entender, algo radical. Mas apenas essas vidas são interditadas no direito à educação ou são interditadas em algo mais radical, que Gadotti colocava. São interditadas como vidas. Este que me parece o tema central de nosso diálogo. São interditadas como vidas, o direito à vida. Neste livro, que eu coloquei para vocês, Vidas Resistentes, eu coloco logo no primeiro capítulo, mas resistentes a quê? Resistentes à vida, primeiro direito humano. Eu acho que não há como entender a radicalidade das lutas dos jovens e adultos e até adolescentes que hoje estão obrigados a entrar na EJA por educação, e os idosos, sem entender que suas resistências são pela interdisciplinação da vida, do viver. Então, a luta deles é resistências por vida, primeiro valor humano. Eu coloco isso aqui na página 29 do livro já é Vidas Resistentes. Eu não coloquei sujeitos resistentes, eu fiz questão de colocar vidas. Este me parece, como falava Gadotti, e gostei muito quando ele fala vidas que têm que lutar para viver, são interditadas de viver, porque não há vida humana sem vida. Isto que é uma coisa que tínhamos que dar, a vezes nós, como educadoras e educadores, falamos muito do direito à educação, do direito à alfabetização, do direito ao letramento em idade certa ou incerta. Muito bem, mas a luta mais radical de milhões, desde as infâncias, é por algo mais radical e primeiro, que é o direito à vida. Direito a viver. Por quê? E este que é o problema que me parece fundamental, que temos que... Porque as vidas, eu falei isso no meu texto, não são apenas interditadas, as vidas são ameaçadas. Uhum. Este é o livro que eu tenho aqui, que escrevi antes de Vidas Resistentes. Vidas ameaçadas. E sabem-se, e tem um texto aqui meu, na página, acho que 50, que coloca exatamente essa questão que me parece radical. O sea, vidas que sabem ser ameaçadas, quem as ameaça e por quê. Este me parece, tem aqui no livro Vidas Ameaçadas, uma carta que foi enviada pelas crianças das favelas, tá?
a justiça, dizendo que se sabem ameaçadas, olha aqui, quem as ameaça e por quê. Esta que é a grande questão, a me parecer, mais do que interditadas, me desculpa, Gadotti, não são apenas interditadas de viver, são ameaçadas de não viver. Veja o que tivemos aqui, agora faz 2 meses, um mês, 150 adolescentes, jovens, negros, todos negros, das favelas, das vilas, empurrados pela polícia para um lugar onde seriam todos mortos. Isto é... Rio de Janeiro. Ainda o governador teve a coragem de dizer: temos que chorar a morte de 4 ou 5 policiais. Mas e as outras mortes não merecem ser vividas porque não merecem ser reconhecidas vidas humanas. Isto é terrível. Esta é a radicalidade. Eu acho que os próprios exterminadores de vidas. E veja o que aconteceu no dia seguinte: 3, 4, 5 governadores, inclusive o Mineiro, estavam lá para apoiar o governador que tinha matado 150 jovens. Como querendo dizer, essa não é só a política de você, essa é nossa política. Esta que me parece cruel, terrivelmente. Para mim, a grande questão do Alfa, de todo o que o Gadotti coloca no livro, quando coloca vidas interditadas de viver, interditadas de ser vidas, interditadas de se viverse como vidas. Esta me parece a grande questão que eu queria destacar neste diálogo tão maravilhoso com todos nós. Miguel, a grande interdição e o não direito à vida, né, no Norte e Nordeste, nós temos aqui números alarmantes no Brasil. Para que tenhamos uma ideia, né, esse público com o qual trabalhamos no AlphaEja Brasil diretamente, né, lá nós temos no Nordeste 11,1% de pessoas analfabetas e no Norte 6,0% de analfabetos no Norte. Então, é um contingente que está associado diretamente à vulnerabilidade social, à negação da vida. E você trata aqui da questão da palavra da política. E o Paulo Freire nos ensina, né? A educação é um ato político. Então não dá para não politizar, no sentido pleno da palavra, que a falta da educação de jovens adultos, essa falta de garantia que permanece ainda hoje no nosso Brasil, na nossa América Latina, é por conta de políticas que não também investem como deveriam na educação de jovens adultos. E nós estamos aqui falando, Miguel e Gadotti, para gestores da alfabetização do Brasil inteiro, né? Não só o Norte e o Nordeste. Né? Nós estamos falando para alfabetizadoras e alfabetizadores que convivem de perto com a negação da vida todos os dias e as suas próprias vidas também negadas enquanto seres humanos, enquanto cidadãos e enquanto professores. Então, eu queria trazer uma segunda questão para continuar essa reflexão. Como Gadotti, você e Arroio, com toda a experiência que vocês já acumulam, já foi o secretário de Educação, Gadotti, chefe de gabinete de Paulo Freire, aqui no governo de São Paulo. Eu conheci o Arroio na Escola Plural, né, que foi uma grande referência de uma escola inclusiva em Belo Horizonte. Eu quero perguntar assim, o que vocês trazem com suas experiências no sentido de afirmar o que Paulo Freire nos traz, a educação como ato político, mas, sobretudo, o que passar, o que ensinar, o que sugerir ou o que aprender também com educadoras e educadores do Norte e Nordeste, do Brasil inteiro, Arroio, para que a esperança, né, continue firme, apesar do sofrimento, apesar da negação do direito, para que a utopia freiriana ela nos leve a momentos superadores dessa justiça. O que eu faço para que o nosso educador, Gadotti, não desanime na ponta? Porque na ponta não tem nem sala de aula, às vezes, para trabalhar, não tem as condições mínimas, Miguel, para poder ter um espaço acolhedor para receber os nossos alfabetizandos e alfabetizandas. Como lidar, então, que recado passar, Gadotti, para essas pessoas que estão, né, sentindo na carne, mesmo como docentes, né, ou discentes, a injustiça social, a interdição da vida e da negação da vida. Porque nós não queremos aqui apenas incluir. Nós queremos, na verdade, quando você fala em resistir, é resistir e continuar existindo com dignidade, né, Gadotti?
Você pode aprofundar para nós, mestre? Padilha, eu gosto muito do que você está falando, do que o Arroyo está falando, com muita vivência, né, de vocês dois, eu também, junto com vocês. Fico emocionado de ver que tenhamos que discutir isso, quando devia ser uma coisa que os seres humanos já tivessem entendido. E parece que não entenderam. Não entenderam. E, sobretudo, não entenderam o que Paulo Freire fazia. Que ele fazia o quê? Ele todo o arcabouço intelectual e prático de Paulo Freire está em cima da questão da humanização, dos direitos humanos, da humanização, diante da desumanização. Então, eu recupero duas palavras-chave do diálogo até agora entre vocês dois. A primeira é a radicalidade, que nos apresenta o Arroyo, e a segunda é a politicidade que você está falando, Padilha. Olha, quando Paulo Freire sonha com outro mundo possível, na década de 40, 50, e ele, nesse período, ele imagina um outro mundo possível, a partir de uma outra educação necessária para esse outro mundo possível, ele trabalha com dois pés, um pé na politização e um outro na organização. Mais tarde, saiu um pouco a palavra politização, mas nos primeiros trabalhos publicados por Paulo Freire, ele falava politização e organização. Quer dizer, já que não é uma doação do opressor, o direito humano, mas é uma conquista, então nós precisamos formar o alfabetizando para ele ser sujeito da sua própria história e conquistar o direito humano à educação ao lado de todos os outros direitos, como todos os direitos que são interdependentes. Então, em Angicos, havia notas para a alfabetização e para a politização. Né? Todos os textos, há muitos relatórios sobre isso, né? E a ideia fundamental, né, é que você precisa formar o sujeito histórico, coletivo, para que ele se organize e disputa na sociedade a sua presença, porque ele é invisibilizado, ele é marginalizado dentro dessa sociedade. Então, não basta para nós letrar as pessoas. Alfaeja não significa para nós apenas um letramento para você ter acesso a uma leitura e à escrita. Significa que você precisa também estar presente na história, buscando você mesmo, sem precisar de intermediários, os seus próprios direitos. Eu lembro, estamos aqui na Paulista, e passei na frente de um auditório que tinha na época do Colégio São Luís, e que nós reunimos aqui, em 1991, 5.000 alfabetizandos do projeto Mova São Paulo, que ele fundou em 89, começou em 89. E no ano seguinte, Ano Internacional da Alfabetização, nós reunimos os alfabetizandos e Paulo Freire dizia: olha, esse é o primeiro e único congresso de alfabetizandos que eu já participei e organizei. Eu era, na época, coordenador do Mova São Paulo e, nesse período, já tinha deixado como chefe de gabinete, né, que Mário Sérgio assumiu no meu lugar, e eu disse: Paulo, eu vou ficar com o Mova, porque esse é um projeto realmente histórico, e até hoje, inclusive, ele continua na cidade de São Paulo, como política pública. Então, nós precisamos conquistar, dentro do Estado, primeiro ter uma nova cultura política em relação à EJA, porque esse é um dos nossos objetivos dentro do projeto Alfa-EJA. Uma nova cultura política em que nós não separemos a alfabetização da EJA
e ela seja um projeto de nação, um projeto estruturante, de uma política estruturante. Nós não temos até hoje uma política estruturante de EJA nesse país. Com tantos governos que se dizem que defendem a educação, não há uma política estruturante de EJA. Inclusive, a EJA nem está no Ministério da Educação, mas não está na educação básica. Ora, ela é uma modalidade da educação básica. Por que na Secretaria de Educação Básica não se fala da EJA? Não é? Ela está dentro da SECADI, ótimo, há um excelente trabalho e tem tudo a se relacionar com outros direitos dentro da SECADI. A SECADI faz um excelente trabalho e estamos hoje com um Pacto Nacional pela alfabetização e educação, formação na EJA. Né? Então, para que, inclusive, há claramente uma disponibilidade da SECADI de assumir essa visão de uma EJA estruturante, né? Mas até isso, Padilha, os resultados estão aí. Como não existe uma política no projeto de nação de educação básica, não existe um projeto de nação para a alfabetização de jovens e adultos também, que faz parte da educação básica. Gadotti, a gente está conversando aqui, já quer escutar o Arroio, mas nós falamos aqui de vidas ameaçadas, né? Vidas interditadas, e o Arroio traz as vidas resistentes. Eu queria falar com você que está nos escutando, como que você resolve também isso? Né? Porque não é Gadotti, não é Padilha, não é Arroio que vão trazer aquelas respostas para nós. Como que você, educador que está vivendo na sua municipalidade, no seu território, as agruras, muitas vezes, de governos que não assumem para si os desafios que estamos colocando aqui, Arroio, né? Como resolver? Como é que o educador pode ter esperança nesse contexto? Porque sem esperança, Arroio, ele não vai mudar nada também. Sem sonhar, Gadotti, a gente não vai conseguir fazer mudanças que nós almejamos há tanto tempo. E o tempo vai passando e as coisas parecem que não andam. Né, Arroio? Vocês já passaram dos 80 anos e estão vivendo aí há quantos anos esses desafios? Eu lembro de uma mesa que eu coordenei no Fórum de Educação, que o Arroio fez uma fala até assustadora no início, Arroio. Eu coordenava a mesa, chamei o Arroio, aí o Arroio falava assim, poxa, há tantos anos estou aqui falando dessa coisa, né? Parece que nada muda. Não sei se você lembra, foi em Porto Alegre, Arroio. Aí eu falei, meu Deus, que pessimismo é esse? Aí o Arroio depois, né, explicou que ele partiu de um pessimismo, como essa mesa também, para buscar a possibilidade, a utopia, a mudança. Mas não é, como o Gadotti falou, não é uma pessoa que vai ter resposta. Cada um de nós assumindo para si o desafio, a mudança, a luta diária para fazer a transformação. E eu acho que as obras que vocês produzem, as palestras que vocês dão, a história que vocês constroem, Arroio, já tem contribuído muito com isso. Mas nós temos urgência, Arroio. Como é que a gente resolve isso para partir logo para essa questão das vidas resistentes? Fala para mim. Que bom, estou gostando muito deste nosso diálogo, que bom. Porque é um diálogo que toca no real. Exatamente. Não é um diálogo que sonha. Exato. Tem uma música do Lobo, os sonhos não envelhecem. Nossos sonhos não envelheceram, mas se tornaram muito mais realistas. A pergunta que estávamos iniciando e que Gadotti nos radicalizou, ao final, como politizar a educação a EJA hoje? Eu acho que nós, para politizar a educação a EJA hoje, não é suficiente politizar com novas políticas para a EJA, com novas boas intenções para a EJA. Eu acho esse que é o momento que estou vivendo, que só politizamos a educação, politizamos a EJA se nos colocamos uma pergunta. Mas que Estado? Que Estado? Este não é só que educação, não é só que boa vontade, não é só que... Mas a pergunta é porque a política é a política do Estado. Nós às vezes esquecemos que a política não é o que eu faço, o que você faz, o que outro tenta fazer. Quem decide a polis é o Estado. É o Estado. Esta que é, a me parecer, a grande questão que nos colocamos. Vocês sabem que eu sou formado em ciência política. E o ano passado e este ano,
Eu fiquei muito preocupado com essa pergunta, mas ao final, que política? Que políticas? Só respondo que políticas e que políticas educativas se me pergunto, mas que Estado? Porque o Estado é que define a política, o Estado que define a vida política, o Estado que define as políticas até de educação e as políticas sociais e as políticas também até da EJA. Então, que Estado? Eu escrevi um texto que vocês devem já conhecer, e é Desmonte do Estado de Direitos, desmonte do direito à educação, inclusive a EJA. Quando se desmonta o Estado de Direitos, se repolitiza o direito à educação. Este que me parece um ponto fundamental. Quem tenta garantir direitos, que promete garantir direitos, é o Estado de Direitos. Mas estamos em um Estado de Direitos. E aí depois escrevi um outro texto que saiu publicado aí em São Paulo, a imposição do Estado de mercado e do capital. Quando o Estado do mercado e do capital são impostos como Estado, a que são reduzidas as políticas? As políticas são reduzidas ao que são reduzidos os cidadãos, as vidas, a mercadorias. E aí tenho um outro texto que vocês já devem conhecer também. Educação meritocrática, currículo por competências. Quando o Estado é do capital e, sobretudo, do mercado, reduz todos nós, cidadãos, não só da EJA, todos nós somos reduzidos a mercadorias. E o único que importa não é mais formar-nos como sujeitos humanos, com direitos humanos. Isso já era, isso pertence ao passado. Hoje, a visão que o Estado tem de nós é de mercadorias competentes para disputar o mercado. Esta questão acho que teríamos que dominar mais. A EJA hoje tende a ser reduzida a um tempo, se fala muito hoje nisso, até de EJA que prepara para as lutas do mercado, EJA que... Hoje a EJA não se fala mais de EJA educadora, de EJA, se fala EJA, diríamos, que capacita para disputar o mercado. Então estamos em um tempo, insisto, que a politização é muito radical. Não só a politização da EJA, da educação, a politização do próprio Estado. Da vida. O Estado não é mais um Estado de direitos. Um Estado é um Estado do capital, e o capital, que quer? Capital quer ganhar. E o mercado, o Estado do mercado, que quer? E o Estado do agronegócio, que quer? Lula diz, comida para os 40 milhões de famintos. O agronegócio diz, eu prefiro exportar e receber em dólares, em euros, do que alimentar famintos. Não me importam vidas de famintos, porque para mim o que importa é a mercadoria. Esta é uma questão muito séria que temos que repensar seriamente, no meu entender. Por exemplo, Arroio, o projeto Alfa EJA Brasil, né, esse nosso podcast, Transforma Brasil. Olha o sentido disso, né? Transformar esse Brasil, que ano após ano, décadas após décadas, continua reproduzindo essa injustiça social, continua negando os direitos humanos, Gadotti, né? Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, Arroio, como em Minas Gerais também, né? Governos neoliberais destroem a rede pública de educação e investem na militarização das escolas, investem na mercantilização da formação do professor, destrói o que já havia construído. Então, eu queria sair daqui hoje otimista, né? Convidando, então, você que está lá na ponta, você que é secretário de Educação, né, Gadotti? Você que é gestor da EJA no município, você que está sozinho lá no seu espaço, às vezes tem uma equipe. A equipe da EJA é você mesmo, é você mesmo. Ou você que tem formação em EJA e tem essa vontade, mas se sente incapaz de fazer mudanças concretas, Arroio, na sua cidade. Porque o prefeito é de direita, porque o prefeito não quer o que fazer.
Aí que nós trazemos agora, até para a gente se encaminhar um pouco, já quase o final de nossa conversa tão provocante hoje, como fazer essa mudança? Nós aqui, né, somos formados na questão da educação popular, né, Gadotti? Nosso projeto, Arroio, ele vincula, ele aproxima, ele tem como um dos objetivos a articulação entre Estado e sociedade civil, Arroio. E a gente sabe, né, Gadotti, que não é uma coisa ou outra, são as duas coisas juntas. Acho que nós temos que dar atenção aos movimentos sociais, às experiências dos sindicatos, às educações comunitárias que praticam a EJA lá no território indígena, quilombola, das sociedades tradicionais. Essas comunidades, porque a gente tem falado muito hoje, gente, né, na educação decolonial, na educação contracolonial. Acho que por esse caminho, Gadotti, para finalizar aqui, o Brandão falava disso, quanto mais vinculados, não só as culturas, né, que devem ser respeitadas, valorizadas e convivendo com elas, mas nós temos que partir do território de luta, dos territórios de vida, Gadotti. Então, acho que o Alfaeja, sabe, Arroio, ele tem essa capacidade, me corrija se você estiver errado, de chegar nas comunidades, Gadotti, e provocar esse professor que está lá, esse alfabetizando que está aprendendo lá agora e descobrindo que é possível fazer educação com arte, com alegria, com sensibilidade, e não ser vítima, mais uma vez, de uma EJA reprodutora, reprovadora, né, que coloca os alunos em fileiras, por exemplo. Então, meio que encaminhando para o final, mas já pensando nas suas produções de hoje e as históricas que virão pela frente. Como nós podemos, enquanto professores, que aprendemos muito com a realidade, realmente deixar uma mensagem de otimismo, de esperança, Gadotti, mas para que as pessoas comprometidas, vinculadas, né, que fazem parte desse contexto de educação, Arroio, realmente vistam a camisa e falem assim, não, realmente esse Estado não está me dando o que nós precisamos, vamos mudar, vamos fazer mudança. O que precisa fazer? Sabe por que, o Arroio e Gadotti? A gente percebe que no dia a dia algumas pessoas resistem até a fazer leituras, até a estudar, Gadotti, né? Se você fala em educação presencial e à distância, existem dificuldades hoje de pessoas, sabe, quererem estudar, apesar, né, de às vezes ser à distância. Mas a educação à distância também é uma realidade. Nós estamos fazendo aqui um podcast, Arroio, para provocar as discussões. É um espaço também de discussões. O que a gente faz para sair daqui otimista e com propostas concretas? Gente, você que está nos assistindo, mão na massa, conte conosco, vamos juntos e faremos a diferença nesse projeto Alfaeja Brasil. Queremos transformar e não só manter o que já está dado. Padilha, eu acho que sempre a questão que aparece é essa, como você pode realizar e fazer o possível de hoje para amanhã fazer o impossível de hoje, né? E Paulo dizia, é isso que você colocou, a questão fundamental é ter uma política de Estado e não uma política de governo. Sempre ele colocou isso desde a década de 60, quando ele elaborou o Programa Nacional de Alfabetização. Ele pensava numa política pública e popular de Estado, uma educação popular feita no interior do Estado, só que enfrentando a contradição que é apresentada pelo Arroio. Esse Estado é o Estado do capital, é o Estado do mercado, não é? E esse Estado, é preciso esperar primeiro mudar o Estado para a gente ter, ou a gente pode fazer alguma coisa hoje? O Paulo disse aqui perto, mesmo na secretaria, no 13º andar, onde era a Secretaria de Educação, ele nos dizia, nós não podemos ficar só aqui, sentados nesse gabinete. Nós temos que ir lá, e a gente visitava muito as escolas, né? E ele dizia, nós temos que trazer os movimentos sociais, sindicais, populares, para dentro da secretaria. E aí, ao lado do gabinete, nós criamos uma sala só para os movimentos sociais. Porque no MOVA, nós trabalhamos com os movimentos sociais e com parcerias com os movimentos sociais para que pudessem se organizar, criar salas de alfabetização,
dentro dessa perspectiva emancipadora e transformadora da sociedade. Então, essa articulação entre Estado e sociedade civil é muito tensa. Paulo disse, nós vamos enfrentar muitas tensões. A democracia é uma experiência tensa. A democracia sempre foi tensa, não é algo, uma conquista definitiva, né? Então, nós, no Alfa-EJA Brasil, nós recuperamos exatamente a experiência histórica de Paulo Freire, de Angicos e do Mova São Paulo. São os dois momentos em que Paulo Freire trabalhou essa questão a fundo, e nos dois momentos ele trabalhou. Primeiro, ele começou com estudantes universitários trabalhando em 64, 63, 64. E depois, em 89, 90, ele aqui trabalhou com os movimentos sociais, organizados já, e também organizando os movimentos sociais para interferirem dentro do Estado. Então, essa é a experiência que a gente está fazendo hoje, fazendo a leitura do mundo, né? Existem, certamente, instrumentos que Paulo Freire elaborou e testou na prática, que a leitura do mundo é a escuta e o diálogo, onde o alfabetizando vai dizer, olha, eu não tenho condições de estudar, porque eu tenho que trabalhar, ou sobreviver ou estudar. E é claro que entre a sobrevivência e o estudo, eu opto por quê? Pela sobrevivência. Né? Então, se o Estado não fornece, e aí eu concordo inteiramente com o Arroyo, porque é o Estado que tem que se envolvido, mas só pela força da sociedade civil e dos oprimidos mesmo é que esse Estado vai mudar. O Estado não vai mudar, porque o Estado não tem nenhum interesse, enquanto for um Estado do capital e do mercado, com a educação popular, com a educação das gentes, como falava Paulo Freire, né? Com a educação da alfabetização das gentes, o direito das gentes. Ele usava muito essa palavra, gente, gostava muito dessa palavra. Então, eu acho que tem caminho, sim. Saídas existem para a EJA e para a educação no país. Agora, precisamos de muita escuta, muita organização, muita conscientização. E eu acho que, Padilha, houve momentos em que eu trabalhando assim e não vendo resultados concretos de toda a nossa luta, a gente fica, mas será? Não digo que duvidei, né? Mas pelo menos fiquei assim pensando, alguma coisa está errada, não está dando certo. Eu hoje estou mais convencido, Padilha, do que nós fizemos nesses 30 e tantos anos de Instituto Paulo Freire, inicialmente com ele, depois sem ele, mas com ele de todas as maneiras, né? Alfabetizando com ele. Até hoje fazemos isso. É o caminho certo e, mais do que nunca, diante dos momentos sombrios que vivemos hoje, em que não há mais direitos, mas nenhum direito. O direito é só da força do mais forte. Né? Nós estamos vivendo isso entre países, entre nações. Nós estamos num momento crítico da humanidade, inclusive, porque não se sabe para onde nós estamos indo. Mas eu acho que hoje eu tenho mais convicção do que nunca de que Paulo Freire está correto, esteve correto, e nós, fazendo isso, também estamos corretos na direção que ele nos apontou e que nós estamos seguindo e reinventando, até com podcast, coisa que o Paulo Freire, quando usou o fax, já ficou maravilhado, achei que era o supra-sumo, né? Até um dia me convidou na casa e falou assim, Cadotti, acabo de receber uma carta do meu filho lá de Genebra, ela saiu aqui, ó, aqui no fax, que maravilha. Eu fico arrepiado, até porque me lembro do Paulo com a magia daquilo. Não é mágico ter um fax, né? Tem muita gente que nem conhece o que é um fax hoje. Mas, enfim, eu acho que nós temos que usar todas as ferramentas, usar as ferramentas que a modernidade e que a pós-modernidade nos está nos oferecendo, né? Para garantir que tenhamos vidas felizes, reexistentes e possamos existir na plenitude. E que a nossa democracia, que é puramente formal,
que professa direito, que proclama direito, mas não oferece os direitos, não defende os direitos, só proclama. Na lei está. Mas essa democracia formal não nos interessa. Nós queremos uma democracia real. E ela tem que ser uma democracia participativa. Infelizmente, a Constituição não é cumprida, porque toda democracia hoje, a única democracia que temos é uma democracia representativa e estamos muito mal representados. Nunca vi um país com uma representação parlamentar tão ruim quanto a de hoje. E por quê? Porque nunca esse parlamento chegou a regulamentar um dos pilares pétreos da Constituição, que é a democracia participativa. Eu acho que isso é uma grande falha na nossa democracia que um dia espero ver superado. Gadotti, você me deixa mais animado. Eu vou dizer ao nosso escutante aqui que saio daqui mais feliz e mais esperançoso com essa sua conclusão inicial, né? Depois teremos aí mais um minutinho ou outro para fazer as palavras de encerramento, mas eu quero colocar a bola agora com Arroio, porque assim, no Alfaeja, Arroio, a gente até fala Alfaeja, não Alfaeja, né? Para ser nordestino do norte. Então, assim, o Alfaeja, Arroio, trabalha com a cultura, com o resgate dos territórios, com a inclusão e a escuta atenta, ativa das comunidades originárias, dos indígenas, dos quilombolas, dos ciganos, dos ribeirinhos. A gente faz atividades, Arroio, culturais, né, de resgate das histórias de vida. A gente propõe que haja uma organicidade participativa, dialógica com os municípios, para que eles organizem as suas ações da EJA de forma realmente, né, a contar com a experiência dos movimentos sociais. A gente vai com esperança de reexistirmos, né? E a palavra para nós chave é a dignidade humana, né, Gadotti? Sem dignidade não tem projeto que dê certo. Então, estamos no caminho certo, Arroio? É esse encaminhamento que você também daria de reafirmar cada vez mais a vida das pessoas que estão nos territórios, que estão sofrendo, que estão com as suas humanidades negadas. Este é o caminho que você acredita, que você tem tanto já escrito aí na sua história e deixando para a posteridade tanta contribuição importante. Estamos no caminho certo, meu amigo? Estamos, não você, Padilha, Gadotti e eu, os movimentos sociais apontam nesse caminho. Isto que temos que os movimentos sociais, precisamente, a diversidade dos movimentos sociais. Vocês lembram de um texto antigo que eu tenho, Pedagogias em Movimento. O que temos a aprender dos movimentos sociais? Esta seria uma pergunta. O que temos a aprender na EJA dos movimentos sociais? E eu queria retomar o que estávamos conversando com tanta ênfase. Realmente é necessário ter um realismo político, porque estamos num momento político de desmonte do Estado de Direitos, desmonte e imposição do Estado do Capital, imposição do Estado do agronegócio, imposição do Estado do mercado. Mas tenhamos também o que você está apontando, Gadotti aponta agora, tanto, um realismo pedagógico. A esse realismo político brutal de desmonte do Estado de Direitos, de imposição do Estado de mercado, temos que reconhecer que as vítimas resistem com um outro realismo pedagógico. Um outro realismo pedagógico. Nos falta colocar esta pergunta. Será que o velho realismo pedagógico é suficiente? Não. Se o velho esperar o Estado de Direitos se desmontou, a pergunta nossa é agora esperar de quem? Esperar não é fazer. Quem sabe faz agora, não espera acontecer. Esse é o lema dos movimentos sociais. Os movimentos sociais reconhecem esse realismo brutal político que os rejeita. Veja, o MST, por exemplo, que os priva do direito à vida. O movimento indígena, que os priva agora do direito em nome do agronegócio ocupar suas terras. O movimento feminista, o movimento negro, o movimento quilombola, o movimento... Tudo isso nos diz esperar não é fazer. Há um realismo político tão brutal,
tan deshumanizante, tenemos que resistir y repor un otro realismo pedagógico. Esto me parece, o sea, a pedagogia tem que abandonar um pouco o velho realismo pedagógico. Estamos ainda muito esperando que uma nova lei, uma nova LDB, uma nova... temos que superar isso. Eu acho que não há como esperar do Estado de Direito, do capital, do agronegócio, uma nova política. Que plano decenal de educação? Que PCNs? Não tem. Que política educativa? Que política inclusiva? Não dá. Então, o que nós temos que mudar é o próprio realismo pedagógico. Qual seria esse realismo pedagógico que tanto Paulo Freire falou? Para mim, Paulo Freire não embarca no velho realismo pedagógico. Não embarcou nunca. Ao contrário. O velho realismo pedagógico era uma pedagogia de conscienticemos, pedagogia conscientizadora dos inconscientes, pedagogia que liberta das opressões. Ele não vai nessa direção. Paulo Freire reconhece os oprimidos sujeitos de outras pedagogias, de outra dialética. Paulo Freire não segue a velha dialética, que era inconscientes, conscienticemos. Oprimidos, tentemos libertá-los das opressões. Sem humanidade, tentemos humanizá-los. Educação, direito humano. Paulo Freire não ia nessa direção, no meu entender. E entendi bem Paulo Freire porque coincidia com a minha visão que eu aprendi com meu pai, minha mãe, trabalhadores do campo lá na Espanha. Minha mãe era praticamente analfabeta. Mas nunca falei, mãe, vai para ella para aprender letramento na idade incerta. Que é isso? Minha mãe tinha uns saberes de experiência feito, de lutas feitos, tinha saberes de trabalho no campo, tinha saberes de... É outra história. Os nossos paradigmas pedagógicos colocam como matrizes de formação humana os velhos paradigmas de formação humana. O conhecimento vos libertará. Lembra? Humanismo pedagógico ilustrado. Atreve-te a pensar e serás. Vai para a escola, aprende a pensar, aprende a ler, mas não a ler-te. Porque você não tem nada que ler em você, porque você é um analfabeto de natura, de origem. Aprende a ler o que outros que se atreveram a pensar, pensaram e produziram. Essa é a velha educação da EJA. O que nós estamos hoje dizendo, os governos dizem, nem isso. Aprende a ler o que outros leram e serás humano. Nem isso. Então, o que nós temos que inventar, e Paulo Freire foi mestre nisso, é pedagogias de oprimidos, não para os oprimidos. E aí, tudo isso que estávamos colocando, diante dessa situação em que nós estamos, lutas da EJA não são lutas por velhas pedagogias. São lutas por outras pedagogias. Paulo Freire nos falava, quanto mais os oprimidos sofrem as opressões, mais lutam por se libertar das opressões. Aqui, para mim, Paulo é de uma tremendamente... Ele vai falar de uma dialética completamente diferente. A dialética de Paulo Freire, eu coloco isso aqui no livro, na página, no capítulo 7º, Vidas resistentes, sujeitos de outra dialética, não da velha dialética, ignorantes, ilustrados, alfabetizados, sem capacidade de conhecimentos, aprende os conhecimentos já existentes que outros produziram. Não é essa. Aqui no capítulo 7, na página 213, eu coloco vidas resistentes, afirmando-se sujeitos de outra dialética.
que tem uma profunda atualidade no momento em que os poderes têm uma outra repressão mais radicalizada. Qual é? Desumanização, resistências, consciência, humanização. Isto para mim é fundamental em Paulo Freire. Paulo Freire nos diz uma coisa: os oprimidos se fazem a si mesmo problema. Olha que coisa, para mim isso, os oprimidos têm consciência das desumanizações que sofrem. Os oprimidos resistem. Quanto mais opressões, mais resistências. Quanto mais desumanizações, mais lutas para a humanização. Quanto mais lutas políticas desumanizantes, estados desumanizantes, estado de agronegócio, estado do capital, mais resistências humanizadoras contra o agronegócio, contra o capital, contra esta que me parece a mais grande. Eu diria que a ESA teria que ter coragem de reconhecer que estamos em tempos de outra dialética. Estamos em tempos de realismo político brutal, desumanizantes, mas as respostas dos desumanizados é por outra dialética radical de afirmar sua humanização. E a pergunta será central: em que paradigmas, em que matrizes de outra humanização afirmam sua outra humanidade? Perfeito, Arroio. Acho que tanto você como o Gadotti, né, nos contempla aí com possíveis saídas, né, com perspectivas de esperança sem espera, como também escreveu Paulo Freire. Penso que, concluindo esse trabalho, quero agradecer a ambos pelas excelentes falas, participações. Eu não tenho dúvida que nesse podcast nós escrevemos uma nova história. Nós registramos aqui experiências, perspectivas, ciência, né, e crítica política à educação que temos, que não queremos que seja como está. Né? Nós queremos superar tudo isso, Arruio, é isso que você valorizou. Né? Nós estamos aqui num podcast do concreto, né? Da dialética do concreto, né? Que realmente enfrenta os desafios, né? Sem disfarçar os malestares. Estamos com mal-estar na EJA, estamos com os direitos humanos desumanizados, não cumpridos. Estamos aqui para lutar. E que você se sinta como eu me sinto agora, Gadotti, Arroio, nós, alimentados dessa reflexão, dessa provocação de um Alfa-EJA que transforma. Então, o Alfa-EJA transforma o Brasil, podcast freiriano, parceria do Instituto Paulo Freire com a Petrobras. Agradecidos aí, Arroio, por sua gentileza, Gadotti, por você também, que nos enche de esperança e saímos da mesa aqui com essa vontade de continuar. Se você quiser, Gadotti, uma palavra ou duas de despedida, estando sempre juntos com você. Duas ou uma palavra. Eu mesmo ao Arroio, porque eu sei que de repente sempre pode querer falar mais. O nosso tempo aqui, ele vale a pena escutar um pouquinho mais vocês. Brevemente, sim. Paulo Freire esteve com o Movimento Sem Teto em São Paulo e na fala dele ele disse uma coisa que nunca esqueci. Eu não sou alguém que fica esperando, sou um fazedor do futuro. Depois da fala dele, eu acho que essa cabe perfeitamente. Nós não devemos ser fazedores do futuro. Muito bom. Arroio, sua palavra finalíssima. Eu acho que essa síntese de Paulo que repete Gadotti, somos fazedores do futuro. E quem são esses fazedores do futuro? São os oprimidos. Esses fazedores do futuro são fazedores do futuro que encontram no seu presente de opressões as resistências para ir construindo outro futuro. Vocês já sabem que este livro que eu publiquei, que Gadotti cita tanto, Passageiros da Noite, o que eu coloco aqui? Aqui eu coloco 24 temas geradores que são 24 matrizes de formação humana que os jovens e adultos já levam a EJA. Qual seria a função da EJA? Valorizar essas velhas matrizes de formação que eles põem em ação e que nós temos que valorizar e fortalecer.
Muito obrigado a vocês por este encontro. E bom, vamos fazer outro, né? Vamos Vamos sim. fazer. Poxa, um encontro desse merece mais pela frente. Você que está conosco no podcast Transforma Brasil, olha, gente, siga conosco, teremos mais podcasts pela frente, tá bem? Acompanhe nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, enfim, estamos juntos, continuamos juntos. Obrigado a vocês e até a próxima. Um abraço. Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito não dá, sem fazer cultura, sem tratar sua própria presença no mundo. Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito não dá, sem fazer cultura, sem tratar sua própria presença no mundo.